eu sou a Melissa e eu gostaria de saber se você já assistiu o segundo episódio da série Uma Nova Mulher, que está no Netflix. Se você ainda não assistiu, corre lá, assista o primeiro, o segundo e volte aqui no canal para assistir os vídeos. Se você tem interesse nesse tema, está curioso, não entendeu bem, vamos lá, vamos explicar aqui passo a passo alguns pontos importantes dessa série, linkando com as constelações familiares. Antes eu quero te perguntar se você já é inscrito no canal. Se você ainda não é e está gostando dos conteúdos, não deixe de inscrever-se, de curtir, compartilhar com os amigos, né? E deixar um comentário. O que você está achando sobre a série? Muito mirabolante? Está fazendo sentido para você? Me conta aqui nos comentários, por favor. Primeiro, gente, a gente tem que lembrar que embora, né, essa série esteja trazendo algo das constelações familiares, desses movimentos que acontecem, é uma obra fictícia. Então vai ter cenas, né, às vezes que vão ser mais provocativas, que vão ser, na verdade, recursos cênicos para chamar mais atenção de quem está assistindo, e não necessariamente serão fiéis, absolutamente fiéis à teoria das constelações, enfim. Esse segundo episódio tem uma hora que o Zaman está iniciando o trabalho, que vai ser a constelação da Leila, estou chamando de constelação, mas ele fala assim, logo no início: isso aqui não é um jogo, não é um teatro, isso aqui não é psicodrama, isso aqui é um exercício espiritual. E ele chama, né, ele não fala constelação familiar, ele fala que é uma expansão da família de origem. Mas tem muitas semelhanças com a constelação familiar, que não deixa de ser uma expansão, né, da família de origem, não deixa de ser, de certa forma, algo que transcende, que é algo espiritual também, de certa maneira, embora, né, a teoria tenha uma base fenomenológica, que a gente consegue trazer mais para o campo científico quando a gente interpreta até dessa forma. Mas, né, Bert Hellinger o tempo todo, ele fala dos movimentos, movimento interrompido, né, do espírito, ele fala em alma, então a gente não pode desconsiderar também essa parte. E aí, né, antes que a gente comece mesmo a falar, eu quero trazer um trechinho para vocês, porque eu gosto de trazer junto com as obras do Bert Hellinger, né, para vocês irem poder ter alguma referência para consultar depois se quiserem. Nesse livro aqui, A Simetria Oculta do Amor, página 317, na verdade, aqui no final, no apêndice, fala das mais variadas influências que o Bert teve, né, nessa formulação, nessa integração de várias teorias que deu origem às constelações familiares como nós conhecemos hoje. Porque ele não fundou, ele não inventou constelação familiar, mas ele foi integrando as várias teorias, experiências, vivências que ele teve com o passar do tempo, e foram muitas. Eu não vou destacar nesse vídeo, senão vai ficar gigante. Depois eu vou gravar um vídeo sobre ele para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas assim, de forma geral, ele teve influência da psicanálise, da igreja, ele foi prisioneiro de guerra. Então, assim, ele viveu o Holocausto, né, gente? Ele teve muitas experiências de vida. Trabalhou com as tribos africanas, né, os Zulus na África, passou pela Gestalt terapia, terapia familiar sistêmica, né? E aí ele foi conhecendo, e foi com a Thea, né, a amiga dele, que ela fazia um trabalho muito interessante com constelações familiares relacionadas à doença mental, como esquizofrenia, por exemplo. E ele ficou assim, ele até fala, né, que ele não entendeu direito, né? Fiquei muito impressionado com o trabalho deles, embora não compreendesse. Mas ele tinha essa postura de ver, né, sentir, se deixar assim aberto para entender melhor as situações que ele não compreendia, não sabia explicar. Então ele foi trabalhando sistematicamente e foi, obviamente, evoluindo também. A teoria que ele criou lá atrás não é a mesma que a gente tem hoje. Então, como eu falei para vocês um pouquinho, né, hoje as constelações em grupo, geralmente elas trazem um tema oculto, não precisa nem ser falado muita coisa. O próprio campo vai mostrando onde precisa ser mexido, o que precisa ser movido, né, porque o constelador, que é um constelador consciente, ele fica sempre em trabalho interno também, né? Então não precisa muito falar, né? Tem gente que quer falar, ele fala, não, peraí, isso aqui basta. Porque muita informação leva a gente a se perder do tema principal, inclusive. Mas eu queria falar para vocês assim, vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem, né, como o Bert era aberto, né, assim, e a teoria dele não pode ser, ele nunca quis, né, falar que tem uma escola, né, escola das constelações familiares, uma abordagem, porque ele tinha medo, ele temia que a gente virasse meio que um dogma, né, a gente paralisasse ali no que estava escrito e perdesse essa curiosidade, né, esse deixar fluir, deixar que as coisas se mostrem, sem que a gente tenha que ter o controle delas.
Então, constelação tem a ver com deixar fluir, que os movimentos aconteçam e a gente observe. E claro, o constelador vai ali ajudando o campo, né? Auxiliando a fazer as soluções ali acontecerem. Mas ele tem que ficar meio que na expectativa ali, né? Olhando o que acontece e não tentando manipular. Então eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho, né, dessa mistura que às vezes vai aparecer. É espiritual, não é? O que tem? Se a gente considerar que a própria psicologia fala que nós somos seres complexos, psicossociais, espirituais, a gente pode falar assim, né, que tem a ver com o espírito. E afinal, o que é o espírito, né, se não algo que a gente é imaterial, que não é palpável ali. Então, né, tem a ver também. Ó, um trechinho aqui na página 317, tá no quarto parágrafo. As pessoas plenamente familiarizadas com a psicoterapia hão de reconhecer que a contribuição maior de Hellinger é a sua integração de elementos diversos, tá vendo? Porque como ele passou por várias teorias, ele foi pegando o que ele via que era importante de cada uma para atuar ali na constelação. E sempre que uma escola o prendia, de certa forma, ele saía, né? Foi assim com a igreja, foi assim com a psicanálise, que falava, não, isso não pode. E ele falava, peraí, mas eu tô levando, ele levou uma pergunta sempre para ele, o que é mais importante, as pessoas ou os valores, né, daquela escola? Então ele sempre via que o mais importante era ouvir, ver o ser humano, né? Então ele prosseguia nessa caminhada de integração. E ó, ele não reivindica invenções, mas não se discute que realizou uma integração nova. Então é isso, ele não fica falando, eu sou fundador da constelação, porque ele não foi, mas ele integrou, né, vários aspectos da psicanálise, da Gestalt, da análise transacional aqui nesse sistema que é um complexo que a gente vê hoje. Olha que legal esse final. Sua insistência em ver o que é, em vez de aceitar cegamente o que se ouve, combinada com a confiança leal e inabalável na própria alma, constitui a base em que se apoia a obra de Hellinger. Então, se você for ler os livros dele, você vai perceber que ele sempre fala assim, isso aqui, ele não fala nunca assim, isso aqui eu sei que é assim. Não, ele fala assim, isso aqui foi o que eu observei nas mais variadas constelações. É isso, é o que ele vê, o que ele constata. E não exatamente, né, é bom ou é ruim. Então, mas isso aqui é muito longo, não vou adentrar. Vamos pra lá, né? Vamos lá. Termina o primeiro episódio da série, tá? A Ada desconfiando, né, da constelação que foi o que aconteceu, e a segue se sentindo maravilhosa, assim, bem, né, quase que curada, né, vou dizer, muito melhor do que ela estava antes. E a Ada fala, não concordo, não acredito em nada disso, eu quero que você faça os exames, né, da medicina tradicional. E ela fala, eu faço. Mas eu gostaria que se eu fosse um dia numa constelação para você ver o que é, para você ver, observar. E ela, não vou, eu acho isso ridículo. E resolve e vai, né? Aí chegam lá as três, a Seg fala pro Zaman, olha, a gente vai participar hoje. E aí ele fala, vira pra Ada e pergunta, como você chama? E ela já cresce e responde assim com muita, né, soberba, né? Meu nome é doutora, ainda coloca o título, Ada Korkmaz, né, que eu acho que é o sobrenome dela. Eu sou cirurgiã geral. Ela ainda fala até o que ela é, né, para ficar maior ainda que ele. E você, quem é exatamente? Com um olhar de soberba, um olhar assim, né, de colocando ele bem embaixo dela, que desconfia de tudo que ele faz. E ele ignora e ele pergunta para ela, desde quando? E ela fala, desde quando o quê? O tremor na sua mão. Aí nessa hora ela, epa, peraí, como é que ele sabe que eu tô com esse problema que eu não falei pra ninguém, né? E aí ele fala, bom, o trabalho vai acontecer agora, se vocês quiserem ir, vamos lá. E aí eles vão, né? Quem vai constelar, eu vou falar constelação familiar aqui, embora ele fala, né, da expansão da família de origem, mas gente, a gente pode aproveitar, é uma constelação familiar que acontece aí. Lógico que a gente vai tirar fora, né, os estereótipos. Tirando isso, vamos pegar o que é bom da série, né, o que a gente pode usar positivamente para a nossa vida. Começa o trabalho com a Leila sendo a constelada. E a Leila vai e escolhe o representante, né, dela lá, e ele começa a sentir que está num barco, né, uma coisa assim de água, um movimento, começa a sentir algo dessa forma. Corta para a cena do episódio 2, que já começa lá com uma mulher desesperada na ilha de Creta, pedindo pelo amor de Deus que um dos seus vizinhos a leve com ele, né, ele está indo embora, sendo expulso da ilha, porque só vai ficar quem é grego. A gente vê ela desesperada, ela conta que o marido e os filhos já foram retirados de lá, porque eles eram turcos, e ela precisa ir logo, senão ela vai se perder deles para sempre.
E com muita insistência ele resolve levar. Só que em determinado ponto ele dá uma pancada na cabeça e ela morre afogada, cai ali no meio do mar, nunca se encontra com esse marido. Nessa hora a Leila fica impressionada e fala pro Zaman: eu também não sei nadar, toda vez que eu também acho que eu vou me afogar sempre que eu tento, né, entrar na água. E aí o Zaman pergunta para ela, né, alguém na sua família, né, do lado materno se afogou? Aí ela conta a história que eu não vou detalhar aqui. E aí ele pede para alguém entrar como representante da sensação de afogamento. E ela escolhe a Ada. A Ada vai e vem toda, né, sem acreditar, debochando internamente. E quando ela se conecta, ela começa a sentir tudo no corpo. Ela sente a pancada na nuca, ela sente, né, uma falta de ar ali. Ela começa a ter contato com esse campo. Lembra que eu falei do campo morfogenético? Que tem as memórias do nosso clã, do nosso sistema familiar, todas estão gravadas e a gente acessa quando a gente se abre para sentir o quê? Como que sente, Melissa? Mas como assim? Através da percepção corporal. É o desenvolvimento das percepções corporais que permitem que a gente sinta ali, né, o que acontece no campo. Aqui nessa cena, né, quando a Ada começa a sentir, ela percebe que ela morreu. E aí até assim, essa cena dessa segunda constelação, ela traz alguns elementos que hoje não acontecem mais. Hoje em dia, o protagonista é o cliente, então quem está constelando não é a Leila, então é a partir dela que a fala e as soluções são realizadas ali na constelação. E a do Zaman, ele já usa uma forma que eu já participei de algumas constelações lá 10 anos atrás, que era meio assim, um representante falava para o outro que estava sentindo, hoje não precisa até. O constelador pergunta o que você está sentindo, mas não tem essa troca de um para com o outro ali no campo, geralmente. E aí, essa tem uma questão assim, quando ela pergunta para a Ada, quando ela fala esse homem, né, ele coloca mais um representante ali para ser o assassino, né, fala, esse homem te matou, o que você sente? Aí ela fala, eu sinto vontade de machucá-lo. Ele fala, então vai, né, como assim, vai, bota isso para fora. Isso não acontece mais nas constelações atuais, novas constelações familiares. A busca é pela solução, né, é por essa... não é nem perdão, tá? A constelação não fala de perdão, porque o perdão, ele nos coloca de certa forma num lugar de autoridade, né? Num lugar maior do que o outro. Então, se eu preciso perdoar alguém, significa que eu sou maior que esse alguém. E as constelações, elas mostram que não, né? Tanto vítimas quanto perpetradores, elas estão em sofrimento. Todos são vítimas. Olha, eu vou até ler um trecho agora do livro Conflito e Paz, que é na página 35, que ele coloca assim, afinal, todos são vítimas. Só para ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu sei que é um conceito que às vezes, esse é um dos conceitos polêmicos da teoria, assim, polêmicos porque a gente não tem a profundidade, muitas vezes, de chegar até o ponto de entendendo passo a passo. A gente ouve isso e já repudia a teoria, sem vir, né, acompanhando essa evolução aqui da teoria. Não existem perpetradores no sentido de serem maus, para a constelação familiar, tá, gente? Nesses destinos manifestam-se movimentos por trás dos quais está uma força que toma a seu serviço, tanto perpetradores quanto as vítimas. No fim, todos são vítimas. E ele fala aqui, isso também lança uma luz diferente sobre as nossas concepções religiosas, né, de bem e mal, pecado, céu e inferno e muitos outros. Então, isso aqui é o que a teoria fala. E aí, mais à frente, né, ele mostra que no livro tem umas constelações e ele sempre fala, o movimento, aqui na página 39 do mesmo livro, o movimento básico do assassino é o de se aproximar das vítimas. Somente quando ele se deitou com os mortos, houve paz. Então, geralmente, quando há esse processo de morte, né, por assassinato, durante as constelações, o que o constelador promove é esse encontro, vítima e perpetrador, e fazem os dois, né, deitarem-se lado a lado, porque aí é como se encontrar essa humanidade em cada um. Então, assim, não tem isso que ele fala lá, né, que ele faz. Você tá sentindo vontade de machucar? Então vai, né? E ela tá na frente do Toprak, que também é uma outra história ali paralela que vai acontecendo, né? Esse romance mal resolvido, esse amor, assim, que é amor e ódio, né? Mas a gente não vai falar aqui agora, nesse momento. Bom, mas e aí? Você deve estar se perguntando, como assim? A Leila tem medo de água agora, no momento atual, porque ela se identificou com uma antepassada que ela nunca conheceu? Sim, né? A constelação familiar traz isso, assim.
Tem um conceito que ele é muito assim profundo, mas eu vou falar um pouquinho assim, vou até ler um trecho aqui no livro para vocês entenderem melhor, que é a consciência coletiva, que é uma consciência, uma força que atua nos sistemas familiares, que protege o nosso grupo, a unidade do grupo, como se assim, o grupo precisa ter muitos membros para sobreviver, todos eles têm o direito de pertencer. Então, se algum membro é excluído por algum motivo, aborto, mortes trágicas, qualquer tipo de exclusão que pode existir, né? A gente deixa de falar na pessoa, sabe aquele filme da Disney, né, da Pixar, que é o Encanto, que a gente tem aquela música icônica, né, Não Falamos do Bruno, quando a gente apaga esse membro familiar, a gente exclui, de alguma forma essa consciência coletiva atua, trazendo um outro membro mais novo do grupo para representar aquilo que foi excluído. Nossa, mas por que, né? Todo mundo fica assim, mas por que? Eu sou obrigada a pagar algo por alguém que alguém fez lá atrás. Não é isso, gente. Aí é uma questão tão profunda e tão bonita que a gente tem que entender que nós não estamos só. Eu sei que num primeiro momento pode parecer assim, nossa, errado, mas quando a gente pensa do ponto de vista pessoal, eu pagar algo por alguém. Mas se a gente pensar, e a forma sistêmica de pensar é essa, a gente faz parte de um todo que é muito maior que nós. Então nós somos um grupo. Como um grupo, nós somos um time, um grande time. É como se a nossa família fosse o nosso time. Se a gente está num jogo ali de futebol, vamos imaginar, e o goleiro do nosso time deixa passar as bolas, todo mundo do time sai prejudicado, porque nós vamos perder aquela competição, não é? Todo mundo, todos os membros do time sofrem com a ação negativa daquele goleiro. Não foi possível pegar as bolas. Ao contrário, por exemplo, quando tem um artilheiro, que é aquele que faz o gol, né? Pega a bola e faz o gol. Faz, sei lá, 4 gols numa partida e ganha. O time todo se beneficia, todos os membros, inclusive o goleiro, que em tese não fez parte, né, daquele gol ali. Mas ele faz sim, porque é um grande time. Constelação familiar é como um time, né? Então, assim, se um membro comete algo, todo mundo sai prejudicado. O outro faz algo que beneficia, todo mundo se beneficia. Então, a Leila, ao invés da gente pensar assim, ela tá pagando por algo que ela não fez, o convite é vocês pensarem ao contrário. Ela está beneficiando todo o grupo familiar que não pôde olhar para aquela questão que foi tão trágica, tão dolorosa durante esse tempo todo. Então ela vai ser a pessoa que vai poder olhar para essa questão e solucionar, quem sabe, né? Essa questão do afogamento, da vítima, da exclusão. Então ela vai poder trazer para o grupo essa vitória, ela vai fazer o gol e vai beneficiar todo mundo do sistema dela. Então acho que é mais fácil a gente compreender quando a gente olha dessa maneira. E aí, para esse vídeo não ficar muito longo, né, eu vou chamar a atenção para vocês começarem a observar a partir de agora, se é que seja não observar, porque é bem evidente, a relação da Segvi com a mãe. Sempre que a Segvi faz um movimento de independência, de autonomia, o que acontece com essa mãe? Ela tenta puxar, trata a filha como se fosse uma bebezinha, uma menininha, sendo que já é uma adulta, uma advogada, né, tem uma vida própria. Comecem a prestar atenção nessa relação que acontece aqui, né, paralela a essas 3 protagonistas. E aí, gente, a Segvi vai para Istambul, faz os exames não mostram metástase, realmente houve uma melhora, mas a médica dela destaca que ela precisa continuar tomando os remédios, e isso é uma coisa muito importante. Constelação não substitui medicina, não substitui psicoterapia, eu gosto de falar isso sempre, porque às vezes a gente acha que constelação é milagre. Vou fazer uma constelação e vou, né, mudar a minha vida. Você não vai mudar a sua vida com uma constelação, eu sinto te informar, né? Não tem milagre. A questão é, ela não fez a constelação e a vida mudou. Ela mudou de vida, ela saiu de Istambul, foi para uma cidade com uma qualidade de vida melhor. Ela mudou o ritmo de trabalho dela, ela expandiu as amizades, né, assim lá na ilha, que é uma cidade que é mais acolhedora. Então percebe, não foi a constelação foi o start. Ela conseguiu ver além, mas o movimento que teve que ser feito foi a partir dela, né? Se ela tivesse continuado, fez a constelação, voltou para Istambul, ficou no mesmo ritmo, acelerado, processo judicial, cobrança também inteira. Será que ela teria melhorado de fato? Então, assim, esse segundo episódio, eu acho que a gente pode marcar isso, assim, né? Que a gente precisa estar aberto para entender, para compreender. Depois a gente fala, depois a gente dá a nossa opinião, mas vamos ver, né?
Vamos ver assim, sem julgamento, se abre para sentir. Se você não acredita, vai, né? Vai em alguma constelação, participa, para você sentir e ver o que é aquilo de perto. E aí a Ada também começa a se questionar, fala, poxa, realmente eu senti aquela dor, eu senti o afogamento e não pude explicar, não soube explicar. Porque aí elas têm uma discussão lá em Istambul, ela e a Seg no carro, né? Justamente por causa dessa questão da Ada ser muito autoritária, cética, não acreditar em nada que não seja ciência, mas ela internamente já começa o questionamento. Como que ele sabia da minha mão? Eu não entendi direito, não soube explicar, então preferi fugir, né, dessa situação. E nisso vão acontecendo outras histórias paralelas que eu não vou falar, né, gente? Esse vídeo ficaria de 2 horas. Então, por hoje tá bom, né? Vamos pro próximo episódio, terceiro episódio da série, pra gente entender melhor. Se você ficou até aqui, até no final, muito obrigada por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado. Até mais!